O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, que relata a criação do mundo, a origem do pecado, o dilúvio e as histórias sobre Adão, Eva, Noé, Abrão, Isaque, Jacó e José do Egito. O propósito do livro é mostrar que Deus é o Criador, explicar como tudo começou e apresentar seu plano para salvar a humanidade. O livro de Gênesis está no Antigo Testamento da Bíblia e tem 50 capítulos. O nome Gênesis quer dizer origem ou início. Moisés escreveu o livro entre 1445 e 1405 a.C., enquanto o povo de Israel viajava pelo deserto. Gênesis conta como Deus criou o universo e formou o homem e a mulher. Ele fala sobre o primeiro pecado e suas consequências. O livro descreve eventos como o dilúvio nos tempos de Noé e a Torre de Babel. Também narra a escolha de Abrão, Isaque e Jacó como líderes do povo de Deus. Além disso, conta a história de José, vendido como escravo pelos irmãos, mas que se tornou governador do Egito e salvou sua família e muitas pessoas da fome. O final do livro de Gênesis mostra José reconciliado com seus irmãos e sua família, estabelecida no Egito. Antes de morrer, José reafirma sua fé nas promessas de Deus, pedindo que seus ossos sejam levados para a terra prometida quando os israelitas saírem do Egito. Gênesis ensina importantes lições sobre a soberania e fidelidade de Deus, a seriedade do pecado e a profundidade do amor de Deus. Gênesis nos lembra que Deus é o Criador e que tudo existe por sua vontade. Além disso, destaca a importância da obediência e da fé, mostrando que Deus tem um plano para redimir a humanidade e restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. O livro de Gênesis é fundamental para compreender a Bíblia e o plano de Deus para o mundo. Ele nos encoraja a confiar em Deus e a reconhecer que, mesmo com a presença do pecado, Deus tem um propósito para salvar a humanidade. Esse plano foi realizado plenamente através do sacrifício de Jesus na cruz. Aprendemos que Deus é o Criador de tudo. Ele fez o universo, a terra, os animais e os seres humanos, com amor e propósito. Isso nos lembra que nossa vida tem valor e significado. Também vemos como o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso trouxe sofrimento e separação entre Deus e a humanidade. No entanto, Gênesis nos mostra que Deus é misericordioso e planejou uma forma de restaurar essa relação, prometendo um Salvador. O livro também destaca o exemplo de fé e obediência de pessoas como Noé, Abrão e José. Noé confiou em Deus e construiu a arca mesmo sem entender tudo. Abrão seguiu o chamado de Deus para um lugar desconhecido e mostrou fé ao esperar pelas promessas de Deus. José enfrentou injustiças, mas confiou em Deus e viu como ele transformou o mal em algo bom. Gênesis nos ensina que Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para nós. Ele cumpre suas promessas e cuida do seu povo, mesmo em tempos difíceis. Então vamos fazer um panorama geral desse livro de Gênesis através dos capítulos. Gênesis 1 e 2, ele conta a história da criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No primeiro dia ele fez a luz, no segundo o céu. No terceiro separou a terra seca das águas e criou plantas. No quarto dia fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia os animais do céu e das águas, e no sexto os animais terrestres e o ser humano, à sua imagem. No 7º dia Deus descansou e o abençoou. Deus também plantou o jardim do Éden e colocou Adão e Eva para cuidá-lo. Ele deu liberdade, mas proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Esse relato mostra Deus como Criador perfeito, destacando que o ser humano deve cuidar da criação e viver em comunhão com Ele. Gênesis capítulo 3. Adão e Eva viviam em paz no Éden até que a serpente os enganou. Ela fez Eva duvidar da ordem de Deus, dizendo que comer o fruto proibido os tornaria como Deus. Eva comeu o fruto e deu a Adão, que também comeu. Seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Deus então trouxe consequências, sofrimento no trabalho para Adão e dores para Eva e morte para todos. Porém, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, indicando um futuro redentor em Jesus. Adão e Eva acabam por serem expulsos do Éden. Essa história mostra as consequências do pecado e a misericórdia de Deus ao iniciar um plano de redenção. Gênesis capítulo 4. A história de Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ambos ofereceram presentes a Deus, mas Deus aceitou a oferta de Abel, feita com sinceridade, e rejeitou a de Caim, que era uma oferta egoísta. Caim ficou com raiva e Deus o advertiu a dominar seu pecado. Ignorando o aviso, Caim matou Abel no campo. Quando Deus perguntou por Abel, Caim mentiu, dizendo: "Sou eu o guardador do meu irmão?" Deus puniu Caim, tornando-o fugitivo, mas colocou um sinal nele para protegê-lo. Essa história ensina sobre o poder destrutivo do pecado nos relacionamentos e a importância de controlar nossas emoções. Apesar do erro de Caim, Deus mostrou misericórdia por sua vida e não a tirou. Gênesis capítulos 5 e 6. A corrupção assola a humanidade. Após a morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, que se chamou Sete, cuja descendência seguiu a Deus. O capítulo 5 lista os descendentes de Adão até Noé, destacando a longevidade dessas gerações e a comunhão de Enoque com Deus, levado por ele sem experimentar a morte. Porém, no capítulo 6, a humanidade se afastou de Deus completamente e a maldade se espalhou, deixando o coração de Deus profundamente triste. Ele decidiu destruir então a humanidade com um dilúvio, mas poupou Noé, que era justo e andava com Deus. Deus ordenou que Noé construísse uma arca para salvar sua família e os animais. Essa história mostra a justiça de Deus e sua misericórdia em preservar os fiéis. Gênesis capítulos 7 a 9. A história da arca de Noé e o dilúvio. Noé seguiu as instruções de Deus, levando sua família e pares de animais para a arca. Deus enviou chuva por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca morreu. Após o dilúvio, a arca repousou no monte Ararat, e Noé enviou aves para verificar se as águas haviam baixado. Quando a terra secou, Deus ordenou que todos saíssem da arca. Noé ofereceu um sacrifício de gratidão e Deus fez uma aliança, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança. Esse relato em Gênesis destaca a justiça de Deus e sua graça ao dar à humanidade um novo começo, reforçando a importância da obediência e da gratidão. Uma nova aliança foi colocada diante dos homens. Gênesis capítulos do 12 ao 25. A história de Abrão, o patriarca do povo de Israel. Deus escolheu Abrão para ser o pai de uma grande nação e o chamou para sair de sua terra, Ur, dos caldeus, e ir para uma terra que ele mostraria. Abrão obedeceu e Deus prometeu abençoá-lo e fazer dele uma bênção para todas as nações.
Abraão enfrentou desafios como a espera pelo filho da promessa, Isaque. Ele também passou por um grande teste de fé quando Deus pediu que sacrificasse Isaque, o filho da promessa, mas no último momento Deus providenciou um carneiro no seu lugar. Abraão morreu em paz, confiando nas promessas de Deus. Estes capítulos destacam a importância da fé e da obediência, mesmo em situações difíceis, e mostram que Deus sempre cumpre suas promessas. Gênesis, capítulo 25 ao 36. A história dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Isaque, o filho de Abraão, teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, o mais velho, desprezou seu direito de primogenitura, trocando-o por um prato de comida. Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, enganou Isaque e recebeu a bênção destinada a Esaú. Fugindo da ira de Esaú, Jacó foi para a casa de seu tio Labão. Lá trabalhou por muitos anos, casou-se com Lia e Raquel e teve 12 filhos, que seriam os fundadores das tribos de Israel. Durante sua jornada de volta à terra prometida, Jacó lutou com Deus e recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa história mostra como Deus transforma vidas, mesmo com os erros humanos. Gênesis, capítulo 37 ao 50. A história de José do Egito. José, o filho favorito de Jacó, foi vendido como escravo pelos irmãos, que tinham ciúmes de sua posição e de seus sonhos. No Egito, José enfrentou dificuldades, mas Deus estava com ele. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e preso, mas na prisão interpretou sonhos que o levaram a ser governador do Egito. Durante uma grande fome, seus irmãos foram ao Egito comprar alimentos sem saber que José era o governador. José os testou, mas ao final revelou sua identidade e perdoou seus irmãos, afirmando que Deus usou tudo para o bem. Ele trouxe sua família para viver no Egito, onde foram bem cuidados. José morreu reafirmando que Deus cumpriria sua promessa de levar Israel de volta à terra prometida. Essa história ensina sobre perdão, providência divina e confiança em Deus. Agora que você já sabe o panorama geral desse livro, prepare esse tempo, ore a Deus para que o Espírito Santo te guie através dessa leitura. A palavra de Deus é viva e poderosa e nos liga à eternidade. Não feche esse vídeo sem antes se inscrever. Deixe seu like e nos comentários coloca se você já está ligado à eternidade. Até a próxima, em nome de Jesus.